Olá, Shalom, Namastê. Aqui é Thaisa Luongo, sou taróloga intuitiva e terapêutica, sou professora de yoga e dos movimentos, trabalho com a terapia do Sound Healing, que é a cura através dos sons. E bem-vindos e bem-vindas a esse vídeo de hoje, né? Então assim, eu desapareço, mas eu sempre faço questão de voltar aqui. E é até interessante, né, essas pausas entre os vídeos aqui da nossa jornada, porque são pausas assim para a gente internalizar um pouco esse arcano, tá, que foi falado. Então, assim, entender se aquele arcano maior, né, do vídeo que você assistiu, que você, né, entendeu, compreendeu mais, se você enxerga ele na sua jornada agora, né, se você consegue identificar qual arcano maior você está nesse momento, né, internalizar um pouco, assim, até mesmo o que esse arcano representa na sua vida, quais são as luzes, quais são as sombras. Então, por isso é até interessante essa pausa, até para você conseguir internalizar o arcano maior e entender se esse arcano, né, tá na sua vida, vamos dizer, tá falando mais alto na sua vida, né? Então, assim, nosso herói, né, nós estamos aqui contando a história, né, uma historinha da jornada do herói, que é contada através dos arcanos maiores do tarô. Então, assim, o nosso herói, ele começou lá na carta zero como louco, né? Que a primeira carta do tarô é o impulso, é o salto de fé, né? Imagina, o nosso herói, ele não sabe nada do que vai vir pela frente, né? Imagina, bem o inicinho, assim, mas ele vai. Ele fala, eu dou esse salto de fé, porque eu sei que eu preciso entrar nessa jornada, que vai ter os altos e baixos, que vai ter os lados bons e os lados ruins, mas que de todo jeito, tudo que acontecer ali é uma oportunidade minha para evoluir, crescer e evoluir como ser humano melhor. Então, o nosso herói começa ali na carta zero, passando pelo mago, passa pela sacerdotisa, chega na imperatriz, passa pelo imperador, que passa pelo papa, os enamorados, passando pelo carro, chega na força, da força ele vai para o eremita, quando ele vai do eremita ele vai até a roda da fortuna, onde as coisas começam a mudar um pouquinho para o nosso herói, que chega na justiça, entra no enforcado, onde ele começa a entrar no caminho do sofrimento. Do enforcado, ele passou pela morte, passou pela temperança, que foi a nossa última carta, e quando ele chegou na temperança, que é a carta 14 do tarô, ele precisou entender que ele precisava trazer o equilíbrio na vida dele. Ele entendeu ele já tinha entendido na sacerdotisa que a vida, existe dualidades, no sentido assim, que existem forças opostas muito fortes dentro da gente. Então ele precisou entender que ele precisava encontrar o equilíbrio entre essas duas forças. Que nem somente que uma força, independente se é a luz ou a sombra, mas independente de qual seja a polaridade, né, o yin e yang, quando um está muito forte, as coisas ficam em desequilíbrio, precisa haver o equilíbrio, né? Então, assim, que nem o caso, né, da luz, a gente não pode a gente tem que enxergar a nossa luz, sim, a gente tem que enxergar a nossa luz e tem que honrar ela, mas a gente não pode viver só na luz sem querer olhar para a sombra, sem querer encarar a sombra. Então, assim, por isso que o nosso herói, ele precisou entender que ele precisava caminhar mais no caminho do meio do que dos extremos, né? Trazer esse equilíbrio e trazer equilíbrio entre mente e coração, né? Que na vida, né, não existe somente a razão, que a gente tem que racionalizar tudo, que a gente tem que entender tudo, mas que também não é somente assim, a gente tem que somente assim tomar decisões muito das nossas emoções, né, ser muito emocional. Ele entendeu que ele precisa unir essas duas forças para poder trazer esse equilíbrio.
Porque se ele agir muito com a emoção, às vezes ele pode tá agindo com impulsividade, ele percebeu que ele começava a tomar decisões muito assim no caminho de uma emoção, mas de uma emoção em desequilíbrio. Né? Então ele percebeu que ele reagia mais às coisas ao invés de agir. Só que ele também percebeu que ele só agindo pela razão, pela mente, ele queria entender tudo, racionalizar tudo, e tem coisas que você não entende por aqui, mas sente, né? E tem coisas também que a gente, né, se a gente racionaliza muito, ele começou a perceber que ele começou a criar certos distanciamentos. Então ele começou a juntar, fazer juntar essas duas dualidades, diríamos, entendeu que isso daqui, na verdade, não é separado, né? Mente e coração, se trabalhar sozinho, não é não é uma coisa boa, né? Eles precisam trabalhar em conjunto, precisam estar em equilíbrio. Precisou também entender que aí ele começou a entrar num caminho profundo na questão assim do ego, que é o caminho do sofrimento. Depois vocês voltem, né, para os vídeos para vocês entenderem mais, né, cada arcano. Mas ele está agora no caminho do sofrimento. Então ele vai ter que lidar com questões internas, principalmente relacionadas ao ego, tá? O ego em desequilíbrio. Por isso que ele precisou entrar nessa jornada do sofrimento. Por que sofrimento? Porque para a gente é difícil, muitas vezes, a gente abrir mão desse nosso ego ferido. Né? A gente, muitas vezes, o que acontece? A gente quer controlar, a gente quer, né, que seja do nosso jeito, então, assim, aceitar algumas coisas, pra gente, assim, é uma coisa difícil, por isso que acaba que seja sofrimento, né, porque se fosse fácil, talvez nós, como humanos, não aprenderíamos tanto quanto a gente aprende muito na dor e na perda, né? Infelizmente, nós seres humanos, nós temos essa tendência em dar valor para as coisas quando a gente perde. É na saúde, quando a nossa saúde está em desequilíbrio, que é o único momento que a gente para se olhar, para ver, melhorar a alimentação, melhorar. E aí depois que o tempo desencana, né? Ah, já estou bem, já começa a fazer menos, né? Mas a gente tem muito essa tendência de querer mudar através da dor. E é por isso que é necessário passar por esse caminho para poder evoluir nessa questão interna nossa, do nosso ego em desequilíbrio. Então, assim, ele começou a precisar olhar, quando o nosso herói começou a entrar nessa jornada, ele chegou na temperança e ele precisou entender que, assim, a abundância não é somente o brilho. A abundância não é somente, sabe, o ouro, não é somente aquele que reluz, aquilo que, sabe, carro de última geração, casas gigantes, sabe, o ter, o poder, o olhar. Ele começou a precisar entrar num lugar e entender que a abundância também é você ter a tranquilidade, a paz interna. Para ele poder ter essa paz interna, silenciar até essa voz, porque assim, imagina, é uma voz que está toda hora falando para ele, você precisa ter agora esse carro, agora você precisa ter essa casa, agora você precisa ter esse tipo de roupa, agora você precisa comprar esse outro sapato, agora você precisa fazer isso, agora você precisa fazer aquilo. É uma voz que a gente, né, fica falando com a gente toda hora, que ele começou a entender que o silêncio dessa voz, na verdade, ele estava escravo dessa voz, né, que estava querendo mostrar mais o lado da luxúria. E aí foi quando ele passa da temperança, entra no nosso arcano maior de hoje, que é o diabo. Né, o diabo, ele na luz, ele tem um poder muito grande de co-criar aquilo que deseja. Tem uma força e um poder muito grande mesmo.
Só que na sombra, ele usa esse poder, mas para o que não é o certo. Ele usa esse poder para suprir a vontade do ego em desequilíbrio. Para suprir as amarras que prendem ele a pessoas e situações tóxicas. Então, assim, o nosso herói chegando no diabo, assim, ele começou, ele estava, assim, ele achava que a abundância, que a felicidade, era tudo que era parte da luxúria, fazia parte ter a luxúria ali, vamos dizer, né? Então, assim, ele estava muito mal, ele começou a focar, né, o ego dele, em desequilíbrio, amarrava ele a situações e a pessoas tóxicas. Por quê? Porque como o ego estava em desequilíbrio, como ele tinha, né, como ele tem as questões internas, como crenças limitantes, zona do conforto, então assim, ele estava usando essa força dele, muito grande que tem de co-criar o que deseja, mas para suprir o desejo desse ego. Então, assim, ele precisou entender que para não ser mais escravo dessas vontades do ego, ele começou a entender que ele precisava soltar algumas amarras. Algumas amarras que prendia ele num lugar que poderia até ser de brilho, de sucesso, mas era um lugar que era vazio. Era um lugar que que não preenchia a alma dele. Podia preencher o bolso dele, podia preencher algumas necessidades físicas rápidas, mas não estava preenchendo o coração. Ele conseguia preencher um desejo dele, realizar um desejo dele, mas sabe aquele prazer instantâneo. Então, assim, ele começou a entender, ele falou assim, peraí, eu vivo o que eu busco, mas depois que acontece, eu já entro num lugar assim, que eu quero mais. Por quê? O prazer instantâneo, ele vem para, né, ele vem, acorda a nossa dopamina, vamos ver, ele desperta esse campo do nosso cérebro, que a gente sente um prazer instantâneo, mas depois, puf, isso cai. E quando a dopamina cai, o que o cérebro quer? Eu quero sentir isso de novo. Então vai em busca de novo de um prazer instantâneo para ter aquele uf, né, ai que gostoso, mas aí vai voltar. Só que assim, são prazeres, né, o cérebro procura esses prazeres instantâneos para preencher uma vontade do ego, mas não para preencher a nossa essência. Porque com isso a gente só fica mascarando algumas coisas, né? Então assim, ele precisou, de novo, mais ainda, olhar para dentro de si para começar a tirar essas amarras que no final do dia ele se olhava assim e falava assim, eu sou feliz? Olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu sou feliz? Eu me sinto, eu sou satisfeito com a minha vida? Ele começou a se questionar, né? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é a minha missão? Então, assim, porque ele acabava muito preso na zona de conforto. Que muitas vezes a zona de conforto para ele era uma droga, era ruim, mas pelo menos ele sabia. Ele sabia o que ia acontecer, porque ele já estava acostumado com aquilo mesmo. Então ele começou a falar assim, tá na hora de eu me libertar dessas amarras que me prende a um eu inferior. Eu preciso agora encontrar um momento onde eu consiga acessar o meu eu superior para assim entender o que eu quero da minha vida. Para poder responder se eu realmente estou feliz, se eu estou satisfeita com a minha vida.
Então, assim, o nosso herói, ele estava naquela pegada de só olhar o carnal, né, essa luxúria, mas o vazio, de não se aprofundar, de, sabe, de querer até na malícia, né, de querer as coisas através dessa, sabe, de atos não muito honestos, vamos dizer. Honesto nem no fato, assim, de roubar alguém, alguma coisa que seja, mas no lado de honestidade, de você querer fazer alguma coisa, a sua essência quer algo, mas você atrair a sua essência porque você acha porque o seu ego está tão em desequilíbrio que você acaba suprindo a vontade do ego e não da sua essência. Então, assim, a atenção dele para o que era importante era desviada. Né? Era muitas distrações, ele estava muito distraído com os brilhos. Né? E é muito normal isso, a gente abre as redes sociais, tem muito bombardeio de informações, de roupas, sabe, de coisa para consumir, de cursos, disso, daquilo, que você fica perdido, tudo abre, né, tudo brilha, eu quero isso agora, de repente, não, eu quero isso, tá, não, mas eu quero isso, tá, e de repente a gente quer tanta coisa, que a gente acaba até comprando, mas nem usa, nem faz, nem termina, é só uma satisfação, assim, a gente fica disperso, fica, né, parece, né, até esqueci que fala assim, né, assim, que qualquer luzinha brilha, assim, né, tem um brilho aqui, brilho ali, tem outra brilho ali, fica assim, para todos os lados, e não consegue focar realmente naquilo que precisa ser focado, e acaba se dispersando, se prendendo a essas coisas. Então, assim, o nosso herói, ele falou assim, ele parou e falou assim, eu quero liberdade. Mas essa liberdade que eu quero não é uma liberdade externa, porque ele já tinha liberdade externa de ir e vir, de fazer as coisas dele, mas mesmo assim ele se sentia preso. Ele se sentia preso numa gaiola, coagido. Então ele falou assim, eu quero essa minha liberdade interna. Estar num lugar, numa situação onde que por mais que esteja horrível à volta, eu aqui dentro não me sinto preso a essa situação porque eu sou livre. Eu sou livre porque eu sei quem eu sou, eu sei quem eu quero, eu não vou mais querer suprir, eu não vou mais deixar o meu ego querer suprir prazeres imediatos, eu quero me aprofundar mais. Eu quero entender melhor, eu quero ir do compromisso, sabe, de ir fundo e sair do vazio, sabe, do raso. Então, assim, aí ele começou odiar, até mesmo uma briga com o ego. Né? Ele falou assim, só que ele viu que é tão forte essa luta, né? Porque, imagina, a gente sabe que o nosso ego em desequilíbrio, ele é um inimigo nosso poderosíssimo, né? Ele é tão poderoso que a gente acaba escutando mais eles do que a nossa própria essência. A gente escuta muito mais o nosso eu inferior do que o nosso eu superior. O nosso eu superior sabe o que quer, sabe para onde ir, tem essa intuição, tem essa sabedoria, mas o nosso eu inferior, ele consegue falar mais alto, a gente dá mais voz para o nosso eu inferior, que são os medos, as inseguranças, que são as crenças limitantes, é a zona do conforto. A gente acaba escutando eles porque, como a gente não confia no nosso eu superior, porque a gente começa que a gente não está conectado a ele. Quando você não está conectado com o seu eu superior, você não entende a força que ele tem, a intuição que ele tem, né? A sabedoria que ele tem, a força que ele tem. Então, como a gente não se conecta a esse nosso eu superior, a gente vai lá e a gente, né, desconfia, então a gente dá a voz, escuta a nossa voz do eu inferior. Porque pelo menos ali a gente já sabe que é ruim.
Mas pelo menos a gente sabe o que é ruim. A gente não vai enfrentar. O que a gente vai enfrentar, a gente já sabe. A gente não confia no nosso eu superior. Então, o que ele precisa fazer? Ele fala assim, olha, eu tô vendo que essa voz do meu eu superior, ela tá muito alta. Ela tá alta, ela está me perturbando, ela está me atrapalhando, ela está me tornando escrava dela. Eu sinto, assim, por mais que eu esteja a liberdade, de novo, externa, de ir e vir, de fazer o que eu quiser, internamente eu me sinto, parece que eu não tenho escolha. Mas parece que eu não tenho escolha porque, né, fica preso numa crença limitante. Só que no momento que solta essas amarras, a gente começa a entender que, peraí, eu não preciso mais ser escravo disso, escrava disso, desses meus medos, dessas minhas inseguranças, dessas crenças. Não faz parte de mim. Aconteceu, vou trabalhar com isso, estou trabalhando com isso, mas eu não preciso mais dar voz a esse eu inferior. Então ele começa a se libertar, né? Ele vai precisar libertar as amarras, os hábitos, o vício, porque o diabo também ele é muito, muito preso em vício. Por quê? O vício é o escapismo. Né? Então o diabo também ele traz essa energia de que a gente acaba se prendendo ao nosso eu inferior, aos vícios, para poder escapar dessa realidade, né? Escapar de encarar a realidade e fazer acontecer. Então, né, enquanto nessa energia do diabo existe essa energia do vício, para tirar mesmo. É uma distração, né? Uma distração para te escapar da realidade, né? Então, assim, o tanto que, né, tem uma pessoa muito querida minha que ela sempre falava isso para mim, minha numeróloga, de muito tempo atrás, eu sempre lembro disso, ela falava assim, Thaisa, se o diabo fosse feio, horroroso, a gente não chegaria perto dele, a gente correria. Então, o diabo, ele precisa ser lindo, cheiroso, arrumado, para a gente poder olhar, brilhar os olhos e falar, uau, e comprar aquela ideia. E aí, quando a gente compra a ideia, que ele venha, o diabo vem e fisga a gente. Então, a gente tem que muito tomar cuidado com as coisas que aparentam ser lindas, maravilhosas, mas que no fundo, a intenção não é essa. Então, uma das grandes lições do diabo é, cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Lembra que existe o ouro dos tolos, né? Então, a gente tem que começar, né, a entender que precisa olhar com olhos de mais maturidade e sobriedade. Lembrar lá do eremita, né? Da super eremita. Preciso olhar com olho mais maturidade e sobriedade para ver se isso daqui é um desejo meu do eu inferior ou se é um desejo meu do eu superior. Porque quando a gente supre a vontade do eu inferior, é muito comum a gente ter a ressaca depois, né? Não é ressaca da bebida, mas pode ser ressaca moral. Sabe, no dia seguinte fala, puta, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter tomado essa reação, eu não deveria ter comprado aquela bolsa, eu não deveria ter falado sim para aquilo quando eu queria ter falado não. Sabe, a gente fica depois com uma ressaca moral grande dos atos de falar sim para um prazer instantâneo. Então, o nosso herói entendeu o quê? Eu preciso fazer alguma coisa para essas amarras, eu preciso fazer um corte. Eu preciso cortar isso. E aí que vai ser o nosso próximo arcano maior, a torre. Né? Ele vai precisar trazer a torre para quebrar de fim esse ego ferido, em desequilíbrio. Esse eu inferior que está se achando muito superior, mas que não é nada,
Então ele entendeu que ele precisa ser radical e quebrar, né, ter essa quebra do ego. Na morte, ele já entendeu que ele precisava deixar as coisas morrerem, né, a morte para transformar, para poder, né, dar o fim. Aí, só que ele entendeu que, peraí, mesmo assim, ali na morte, ele viu que ele tinha que dar o fim, permitir que o fim chegasse para o novo entrar. Só que ele entendeu, ele sabia na teoria, mas mesmo assim ele viu que ele estava preso, que ele não conseguia desapegar de algumas coisas. Mesmo sabendo que tinha que dar o ponto final, para ele estava muito difícil de desapegar de algumas coisas. Tanto que quando ele entrou no diabo, ele viu quão apegado ele era em algumas questões. Em questões que, na verdade, parando para ver, eram questões que estavam levando ele muito mais para dor do que para leveza, do que para amor, né, para realização. O caminho que ele estava escolhendo era um caminho mais tortuoso, era um caminho mais pesado, era um caminho mais vazio. Então foi quando ele pensou assim, não, eu preciso quebrar agora esse ego para poder, de novo, entrar no caminho de crescimento. Porque se eu continuar apegada a certas crenças, aos vícios, a hábitos, pessoas, porque né, ele se prende, ele se apega a coisas que são tóxicas para a gente. Então, se continuar nessa, ele não vai ter espaço para poder expandir, para conseguir aprender, né, para ser uma pessoa melhor. Então, ele precisa quebrar algo aqui dentro para depois respirar fundo, né, buscar a liberdade interna para sim você sentir essa independência externa, né, dar o seu grito de independência. O grito de independência é de uma voz que gosta de botar a gente para baixo, de uma voz que é negativa, para uma voz que fala que você não merece o amor, por uma voz que fala que você não merece a abundância, por uma voz que fala que você é um idiota, uma idiota, que você não sabe fazer nada direito. É o silenciar essa voz e ser independente dessa situação. É se libertar, é tirar as correntes, dessas vozes internas, para assim a gente conseguir, sabe, respirar fundo, leve e ir em frente na vida, tá? O diabo, ele está presente em todos os momentos da nossa vida. A gente não precisa ter medo dele, tá? A gente tem que encarar de frente, encarar com força, encarar também com a sua vulnerabilidade, tá? É você enxergar a sua força, mas também enxergar as suas fraquezas. É você entender que você é uma pessoa muito especial, mas também isso não diz que você é melhor que todo mundo. A autoimportância. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, mas se a gente começar a transformar o diabo, jogar a luz no diabo, usar a luz dele, aí a gente vai ter força para co-criar aquilo que a gente deseja. O diabo tem sucesso, o diabo tem força. Então, se a gente souber usar, né, essa força que ele tem para a luz, é um sucesso muito grande. O diabo tem domínio dos elementos. Ele tem domínio do místico também. Então, se a gente souber usar a luz dele, a gente vai conseguir co-criar aquilo que a gente deseja na nossa vida, só que para o caminho do eu superior e não para o caminho do eu inferior, que nos leva mais ainda para o fim do poço, né?
Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Esse é um arcano muito delicado de se falar, porque quando a gente fala de ego, a gente levanta muitas questões internas, às vezes até o nosso peito chega a ficar quente, né? Porque é difícil a gente lidar com o ego das outras pessoas. Então, assim, é um assunto delicado. Quando a gente fala, só para fechar aqui, quando eu falo de ego, é importante a gente ter o ego, mas em equilíbrio. Porque o ego, ele faz a gente ter a vontade de fazer, né, de seguir em frente, é o impulso de querer dar o pulo, dar o passo. O problema é ele em desequilíbrio, tá? É ele inflado. Aí sim que a gente tem que parar e chegar e falar assim: olha aqui, meu amigo, o negócio é o seguinte, eu não escuto mais a sua voz, porque agora, a partir de agora, a voz que fala aqui dentro é uma voz do eu superior. Respira fundo, pensa antes de fazer. Cuidado com a impulsividade, tá bom? Lindo dia para vocês. Se você gostou, deixa o seu joinha, escreva, deixe seu comentário, inscreva no meu canal. E é isso. Um lindo dia para todos. Gratidão. Até o próximo vídeo.